E o Sempre um Papo desta semana continua caminhando pelo universo de Ariano Suassuna. E quando terminou, eu vi um dos maiores elogios que eu já ouvi na minha vida. Uma velhinha do povo chegou junto de mim e disse: eu nunca pensei, professor, na minha vida, antes de eu morrer, ver um espetáculo. Eu sou muito mole. Uma das artes do nosso mestre andante é torear, mas não torear grandes touros, e sim torear palavras, que são touros muito mais difíceis, porque elas precisam andar nas mais complicadas arenas. Seja na folha do papel, seja na visão do horizonte, seja no coração de quem ouve ou de quem lê. E Suassuna toma conta não só das palavras, ele chama para a arena também as suas histórias, chama para a arena a sua vida e convida a todos a aplaudir. Mas não aplaudir a ele, não aplaudir a sua sabedoria ou a sua sapiência em torear palavras. Ele pede para que venhamos aplaudir a nós mesmos, nós, o povo brasileiro. O motivo principal de eu ter assumido esse trabalho, olha, eu estou com 85 anos, eu já devia estar quieto em casa. Mas há muito tempo, eu meti na cabeça que o povo brasileiro tinha me encarregado de uma missão. A missão de defender o próprio povo brasileiro e a cultura brasileira. Eu não sei, coitado do povo brasileiro, eu meti na cabeça isso. Então, quando eu era da idade de vocês, era pior ainda. A gente tinha uma impressão ruim do Brasil e uma impressão ruim do povo brasileiro. O próprio povo brasileiro. Então eu resolvi assumir essa missão. Eu quero dizer a vocês que nós vivemos num grande país e temos um grande povo. Tá certo? Não é verdade? Palmas para o povo brasileiro. Um povo generoso, dotado de uma energia, de uma paciência. Não é? O povo brasileiro é mesmo, reparem, não é? A gente é um povo paciente. Não gostamos de violência. Não agredimos ninguém. Agora, evidentemente, tem as exceções. Mas eu quero dizer a vocês e garantir uma coisa a vocês. Não se deixem abater por essas exceções vergonhosas que aparecem, não. Brasileiros corruptos, violentos, esses são uma minoria. E não são eles que definem o nosso povo, não. Quem define o nosso povo são vocês, sou eu. Tá certo? Desde muito jovem, com o meu teatro, com o meu romance, com a minha poesia, eu procuro mostrar, entre outras coisas, isso. Esse povo, que povo inventivo danado, não é? É o povo brasileiro, povo, uma criatividade extraordinária. Olha, eu vou dizer a vocês, às vezes as pessoas dizem: Ariano, você tem uma imaginação enorme. Não tem nada, eu só faço copiar. Tá certo? Eu só faço copiar. Mas eu vivi um tempo em que o nosso povo vivia de cabeça baixa. A gente devia ao FMI, Fundo Monetário Internacional. O governo brasileiro não tinha direito de nomear um ministro da Fazenda sem o consentimento do FMI. Pagaram, foi paga a dívida, e agora o FMI está devendo ao Brasil. E eu, graças a Deus, eu vou
antes de eu morrer, eu tive essa alegria. Todo de cara, meu bando de igreja. Essa foi uma exposição que foi feita em São Paulo. E eu pedi o cartaz, eu pedi. Eu não disse para que era, não, porque senão eles não me davam. Era para eu falar mal. Tá certo? Eu não tenho nada contra São Paulo, não. Pelo contrário, sou tratado de São Paulo com um carinho enorme. Mas repare o seguinte, a primeira absurdo que está ali, reparem que preconceito, botaram arte no Brasil. Nesse tempo, havia um preconceito tão grande contra o nosso país e o nosso povo, que eles não aceitavam a existência de uma cultura brasileira. Eu era professor de História da Cultura Brasileira. Quando foi um dia, me chamaram para uma reunião do departamento, que queriam mudar o nome da matéria que eu ensinava. Queriam botar História da Cultura no Brasil. Eu que sou muito atento a essas coisas, eu digo, por quê? Aí um disse lá, porque não existe cultura brasileira. A cultura brasileira é apenas um episódio da cultura ocidental. Eu disse, o que não significa que ela não existe. A cultura francesa também é um episódio da cultura ocidental, mas existe. A cultura inglesa existe. Por que só o Brasil aqui não tem? Aí então, queria que eu mudasse para a cultura brasileira, porque não existe cultura brasileira. A mesma coisa aí, não existe arte brasileira. Então, a arte no Brasil. Existe uma cultura brasileira, é um episódio da cultura ocidental, mas existe com suas características próprias, inclusive negras e indígenas. Não é? Então, existe uma arte brasileira, então não é arte brasileira, não. Arte no Brasil não, é arte brasileira. Uma história de 5 séculos, estão vendo? Isso significa que a arte no Brasil só começa quando os portugueses chegam, o índio nada. No entanto, quando eles chegaram aqui, os portugueses já encontraram uma música, uma dança, uma pintura, uma escultura, não é? E toda uma cultura. Então, a arte brasileira não começa no século XVI, não. Vinha de milênios antes. Olha aí, que a arte brasileira não começa no século XVI. Quando os portugueses chegaram, já encontraram esse teatro aí, ó, o teatro indígena, que é um teatro, inclusive, como o grego. Teatro de máscaras, mítico, os personagens míticos são mitos, como o teatro grego. Agora, que outra coisa que me irritava muito quando eu era jovem, você abria qualquer manual brasileiro de teatro, você encontrava 2 afirmações que me deixavam muito, muito irritado. A primeira, de modo geral, dizia assim, o teatro nasceu na Grécia. A mim me parece muito claro que o que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Não é? Porque o teatro japonês não nasceu na Grécia. O teatro chinês não nasceu na Grécia. Não é? Então, o que nasceu na Grécia foi o teatro grego. E o teatro brasileiro não nasceu. Dizem que o teatro brasileiro começou com a chegada dos jesuítas. Os jesuítas trouxeram uma contribuição importantíssima. Mas eles já chegaram aí e já encontraram esse teatro. Está entendendo? Quer dizer que o teatro brasileiro não nasceu com os jesuítas, não. Já existia aqui esse teatro. Olha que beleza. Isso é um desenho ilustrativo de um livro brasileiro importantíssimo. Uma vez eu fui a São Paulo e dei aula para quase todos os estudantes quanto tem aqui. Aí eu disse lá, a Universidade Brasileira ensina de costas para o nosso país e para o nosso povo. Aí eu disse, eu vou dar uma prova a vocês. Aí eu disse para eles, quem foi aqui que já ouviu falar no filósofo Kant? Aí eu perguntei lá, pois bem, aí praticamente o público todo que estava lá tinha ouvido. Eu digo, não precisa ter lido o livro dele, não.
eu quero saber se ouviram falar. Aí praticamente todo mundo levantou a mão. Eu digo, pois bem, Kant foi o maior filósofo alemão do século XVIII. O maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII foi Matias Aires. Quem já ouviu falar dele? Só um estudante levantou a mão. Aí eu disse, vocês estão vendo? Matias Aires, o maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro e paulista, conterrâneo de vocês. No entanto, todos vocês já tinham ouvido falar em Kant, e só aquele companheiro ali tinha ouvido falar lá em Matias Aires. Aí eu virei para ele e disse, companheiro, você ouviu falar em Matias Aires numa aula, ou você leu algum livro dele? Ele disse, não, senhor, é porque eu moro numa rua que tem o nome dele. Pois bem, a gente ri porque a história é engraçada, a gente ri porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é horrível, não é? A gente se desconhecer a si próprio. Pois bem, esse é outro caso. Esse desenho está aí, é a ilustração de um livro escrito por um brasileiro importantíssimo. Foi o primeiro a fazer uma viagem cultural pelo Brasil. Ele se chamava Alexandre Rodrigues Ferreira. Então, no entanto, eu creio que a maior parte dos que estão aqui já ouviram falar em Humboldt e em outros estrangeiros que viajaram pelo Brasil, mas Alexandre Rodrigues Ferreira ninguém conhece. Mas guardem o nome dele. Vejam que beleza. Vejam que beleza é esse desenho, não é? Foi o teatro indígena que ele encontrou, duas máscaras do teatro indígena, e ele levou artistas com ele, mandou copiaram, e aí está o desenho. Inclusive, se vocês olharem bem, eu gosto muito de pintura abstrata. Às vezes, as pessoas que não têm uma convivência maior com a arte estranham, mas eu gosto. Vejam bem, se você recortar esses dois tecidos aí, o desse aqui é abstrato, e o outro abstrato também. Se você pregar numa tela, tem dois quadros abstratos lindos. Inclusive, as pessoas que não têm muita convivência dizem a mim, eu não gosto de arte abstrata porque eu não entendo. Eu digo, eu me admiro a pessoa se entendesse. Porque não tem nada que entender, não, né? São formas pintadas e reunidas de maneira agradável. Olha aí, retângulos, né? E ali 3 círculos, ilustrando um campo amarelo. Pois bem, então, além da arte do teatro, que aí está, ainda temos a arte da pintura através dessa decoração das roupas dos personagens. Bom, eu vou falar de uma pessoa aí que você já deve ter. Existe por aí agora uma mulher que eu não conheço ela não, mas eu tenho raiva. Até começa pelo nome. Ela se chama Lady Gaga. Com a plateia lotada, Ariano Suassuna marcou a sua participação no Sempre um Papo pela sua generosidade em compartilhar sabedoria e pelo seu bom humor. Tá maravilhoso, sensacional. É sempre bom ver o Ariano, né? Aumenta o nosso orgulho de ser brasileiro. Realmente é formidável, né? A gente diverte, a gente aprende, ao mesmo tempo que ele está trazendo uma coisa um pouco jocosa, ele ao mesmo tempo ele está ensinando, está dando a aula dele, porque depois ele mostra a coisa prática, né? Ele vai explicando como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então é uma pessoa muito inteligente, a gente só tem a aprender. É uma honra poder, né, compartilhar desse tanto de conhecimento que ele proporciona para a gente.
E foi muito bom. Eu faço uma distinção entre sucesso e êxito. Tá certo? O sucesso é uma coisa fácil e efêmera. Bom, eu vou falar de uma pessoa aí que você já deve ter. Existe por aí agora uma mulher que eu não conheço ela não, mas eu tenho raiva. Até começa pelo nome. Ela se chama Lady Gaga. Bom, essa mulher, evidentemente, faz sucesso, tá certo? Mas, eu vou dizer uma coisa, daqui a 2 séculos, ninguém vai mais nem saber quem foi Lady Gaga. E a música de Antônio Madureira, que não tem 1/10 do sucesso de Lady Gaga, não tem 1/100. Vai ficar aí. Vocês vão ver. Eu organizei aí o meu circo, chama-se Circo da Onça Malhada. A onça malhada é o povo brasileiro. Porque a coisa que eu acho mais bonita do povo brasileiro é essa diversidade, né? A onça malhada, cheia de manchas. Eu sou tão preocupado com isso, que eu tenho uma pequena criação de cabra no sertão da Paraíba, e eu crio 4 cores de cabras. Vermelha para homenagear os índios, pela hora de chegada. Brancas para homenagear os portugueses. Pretas para homenagear os negros. E azuis para os outros que vieram depois, italiano, alemão, japonês, etc. Então, vocês vão ver, então, aí, uma música de primeira ordem, é música de primeira ordem, música de câmera e uma dança de primeira ordem. Porque eu fiquei preocupado. Outro dia eu cheguei em São Paulo, na primeira página do jornal estava escrito um retrato de um grupo de jovens que pretendiam renovar a dança brasileira. Vejam bem, renovar a dança brasileira. Sabe como era o nome do grupo? Street Dance. Tá bom. E eles diziam lá que se basearam em grupos de jovens de Chicago e Nova York, tá bom? Para renovar a dança brasileira. Aí vocês não vão ver street desse aí de jeito nenhum. Tá certo? Vocês vão ver, eles fazem, um na música, outro na dança, o que eu tentei fazer no Alto da Compadecida. Eles olharam como o povo dança, fizeram a dança deles. E alguns são, inclusive, formados em grupos populares. Tem aí Pedro Salustiano, que foi formado no grupo de Cavalo Marinho, é filho do grande mestre da cultura popular do Nordeste, Manuel Salustiano, mestre Salustiano. Pedro Salustiano está aí, é um dançarino extraordinário. Tem Mestre Meia-Noite, o negro, que eu, inclusive, fiz questão de mostrar um mosaico do povo brasileiro no meu circo. Então, eu vou fazer um acordo com vocês. Eu vou tocar uma música. A primeira música que a gente mostra, acho que é o toré. O toré, não sei se vocês sabem, mas é uma cerimônia indígena. E então, nós começamos o espetáculo com o toré para homenagear a primeira etnia que formou a nossa cultura, não é? Então, eu vou fazer um acordo com vocês. Se vocês não gostarem, permaneçam como estão. Não vai não, para eu não ficar, senão eu não durmo hoje de desgosto. Mas permaneçam como estão. Agora, se gostarem, me dê um sinal. Vejam lá, o toré de Antônio Madureira, dançado por esse grupo que está trabalhando comigo na secretaria lá do Estado de Pernambuco. Agora, vocês vejam, eu não fiz concessão, nem faço, não fiz concessão nem na composição dos instrumentos. Não sei se prestaram atenção, mas é violão,
flauta, percussão, violino e violoncelo. Não tem guitarra lá não, nem eu deixo. Tá certo? Eu não deixo. Eu não deixo. Entre outras coisas, eu gosto muito de dança. E vocês viram que beleza de dança aí. Agora vocês já viram que coreografia pobre tem os camaradas que tocam guitarra. Eu queria que vocês vissem o espetáculo no sertão de Pernambuco, para vocês verem que alegria. Nós demos o espetáculo numa cidade chamada Belém de São Francisco, lá no Alto Sertão, na praça pública. Eu fiquei apavorado quando eu vi, porque eu espero ir para um teatro. Quando eu cheguei, era na praça pública, eu digo, daqui a pouco é menino vendendo rolete de cana aqui, que vai ser... Pois eles ouviram e respeitoso silêncio, do jeito que vocês, e vibrando, batendo palmas. E quando terminou, eu vi um dos maiores elogios que eu já ouvi na minha vida, uma velhinha do povo. Chegou junto de mim e disse, eu nunca pensei, professor, na minha vida, antes de eu morrer, ver um espetáculo. Eu sou muito mole. Nunca pensei morrer, antes de morrer, eu ver um espetáculo bonito como esse, tá certo? Aquilo me pagou de tudo quanto foi canseira que eu venha tendo com essa idade em cima do carro, para cima e para baixo, mas ver uma coisa dessa, quer dizer, eu sei que eu levei para ela uma alegria do tamanho daquelas que eu tinha quando vi o circo, quando era menino. E levando uma arte de qualidade que o nosso povo merece. Agora, às vezes, porque eu faço essa valorização, o pessoal pensa que eu tenho hostilidade às culturas de outros países. Não tenho hostilidade, não. Nenhuma. Eu seria até um ingrato se eu tivesse essa hostilidade. Porque eu devo muito a Cervantes e Calderón, que eram espanhóis, a Molière, que era francês, a Dostoiévski, Gogol e Tolstói, que eram russos. Não é? Não devo nada. Agora, querer que eu, só para não ser considerado arcaico, eu gosto de Lady Gaga. Nesse aí, nenhum americano de bom gosto, se é que tem, nenhum americano de bom gosto gosta. Não é? Deve ter algum herdeiro de Ernest Hemingway, né, que era um grande romancista. Não tem, não. Contra a cultura americana, de verdade, eu não tenho, não. Como não tenho contra nenhum país. Agora, eu quero afirmar a nossa. Porque aí, qualquer coisa que nos venha de fora, em vez de ser uma influência que nos esmaga, que nos corrompe, que nos descaracteriza, passa a ser uma incorporação que nos enriquece. Eu tinha duas paixões quando era menino, dois grandes encantos, o circo e a leitura. Vocês não sabem que alegria era para mim, não. Lá no sertão da Paraíba, eu ia para a aula de manhã, chegava ao meio-dia, almoçava, me deitava numa cama e abria um livro. Era como se um mundo novo aparecesse diante de mim. Olha, quem gosta de ler não morre só. Porque tem, não é? Então, aí, eu, ao mesmo tempo, com 7, 8 anos, eu vi pela primeira vez um cantador tocando a viola dele e improvisando o verso. Olha, é como a história, tem uma história que chegaram uma vez, um camarada chegou, defraudou uma girafa e disse, olha, esse bicho não existe não, eu estou vendo, mas não acredito. Eu, com cantador, sou assim, eu vejo, desde menino que eu vejo, e até, nenhuma inteligência daquela não existe, não. Olha,
Eu estava uma vez numa cidade chamada Santa Luzia do Sabugi, lá na Paraíba, do sertão também. E ouvindo um cantador chamado Heleno Belo. Heleno Belo, e existe, tem um dos estilos de cantoria, a gente dá um verso que se chama o mote, e a pessoa tem que fazer uma décima, uma estrofe de 10 versos, de 7 sílabas, terminando com o mote que a gente deu. Eu vou dizer o mote que eu dei, e vou dizer a glosa. Agora, além disso, repare bem, eu vou mostrar nos dedos, porque eu devia ter trazido, mas não sabia que ia falar disso, não trouxe. A estrofe, ele, além de ter que terminar com o verso que a gente deu, ele tem que colocar as estrofes, os versos, nos seguintes lugares. O primeiro tem que rimar com o quarto e o quinto. O segundo tem que rimar com o terceiro. O sexto e o sétimo tem que rimar com o 10º. E o 8º tem que rimar com o 9º. Está vendo? E ele tem que improvisar. Pois bem, eu dei a um cantador chamado Dimas Batista. Eu dei o mote, a vida venceu a morte. Vejam que beleza ele glosou. Me deu um sinal se gostaram. Ele disse, na vida material, cumpriu o sagrado destino, o Filho de Deus divino nos deu glória espiritual. Deu o bem, tirou o mal, livrando-nos da má sorte. Padeceu o suplício forte como o maior dos heróis, morreu para dar vida a nós, a vida venceu a morte. Eu prefiro o Aleijadinho a Miguel Ângelo. Vejam bem, eu respeito Miguel Ângelo, sei da importância dele, mas Miguel Ângelo fazia uma arte muito ligada à medida, à harmonia, e eu não gosto não, acho meio monótono. Com suas palavras e gestos, Ariano Suassuna o tempo inteiro nos mostra o orgulho de sermos brasileiros. Uma oportunidade única de estar com esse professor maravilhoso e trabalhando sempre com a cultura popular e enaltecendo o povo brasileiro. Para mim foi maravilhoso. Fantástico, maravilhoso, sem dúvida. Uma aula, como é o nome, né, colocado, uma aula de inspiração, muita inspiração, sem dúvida, uma aula de cultura, vasta cultura, e de muito orgulhar de ser brasileiro e de ainda poder conviver com um velhinho tão simpático e tão agradável como o Ariano Suassuna. Fantástico, como sempre o papo é muito bom, mas o de hoje supera pela aula de brasilidade. Eu, que não tenho juízo, eu tenho um primo chamado Saul, ele diz, Ariano, na família da gente, quem não é doido, junta pedra para os doidos jogarem no povo. E eu acho que é mesmo, porque eu tenho umas pedrinhas aqui, que eu carrego para todo canto, depois eu vou mostrar a vocês. Pois bem, aí quando eu li essa frase, quando eu tomei conhecimento dessa frase dele, eu comecei a pensar qual seria a expressão da ponta mineira. Aí é o Santuário de Congonhas. E eu vou construir no Nordeste um santuário em homenagem a ele, ao Aleijadinho. E que vai assinalar a ponta nordestina do eixo. Agora, ele que não era nem nordestino nem mineiro, ele era um grande brasileiro, nascido e criado no Rio, teve a grandeza de dizer essa frase. Então, eu acho que nós, mineiros e nordestinos, temos o dever de lembrar que o eixo não se esgota aí não, porque se prolonga para o norte até a Amazônia e para o sul até o Rio Grande.
Porque o mais bonito do povo brasileiro é essa unidade na diversidade. Então eu resolvi erguer e concluir, viu? São 16 esculturas gigantescas em granito, feitas por um grande escultor de origem popular, Arnaldo Barbosa, que infelizmente não é mais vivo. Então, erguemos 16 esculturas. As 2 pedras que já existiam ficam sendo as torres da igreja. Porque, vejam que coisa, eu sou uma pessoa que passei a vida toda dilacerado entre Paraíba e Pernambuco. Até eu sou paraibano, mas eu passei morando na Paraíba 15 anos. Já estou com 85, quer dizer, 70 eu passei em Pernambuco, né? Tem mais tempo. Mas se a Paraíba fosse maior e mais rica do que Pernambuco, eu não me sentia tão obrigado a declarar minha fidelidade, não. Mas ela é menor e mais pobre, então eu, em todo canto, eu digo que sou paraibano. Eu acho que a gente deve ser fiel à terra em que nasceu. Fica na divisa. Olha, a pedra de lá é na Paraíba e a de cá é em Pernambuco. Por isso que eu escolhi o lugar. E depois, essa pedra é no município de São José do Belmonte, lá no Alto Sertão, do lado de Pernambuco, do outro lado é Misericórdia, na Paraíba. Aí comecei a erguer um santuário. E essas pedras são chamadas a Pedra do Reino. O meu romance chama-se a Pedra do Reino, em homenagem a esse lugar aí. Aí eu resolvi fazer um santuário na frente. Foi uma história terrível que aconteceu lá, uma história sangrenta. Então eu resolvi fazer um círculo dividido em 2 hemisférios, o hemisfério do sagrado e o do profano. Vejam que beleza. Eu não tenho mais complexo com a França por causa de Rodin, não. Pode ficar com o Rodinzinho dela. E isso para mim é melhor do que Rodin. Aquele pensador besta. Santana com Nossa Senhora. Todos os que me conhecem, a compadecida. Não é? Um dos motivos do meu pegadinho com Nossa Senhora é porque eu sentia falta, eu acho o Deus do Velho Testamento excessivamente masculino e paterno. Eu sentia falta da face feminina e materna. Encontrei isso na Compadecida. Olha aí que beleza. Isso é a Sagrada Família, é o centro do hemisfério do Sagrado. Nossa Senhora, o Cristo Rei no centro e São José de lado. Também o homem que disse que o aleijadinho não entendia de anatomia, aí Arnaldo também não. É por isso que é bom. Vamos lá. Goethe, o grande escritor alemão, poeta, ele tinha uma frase da qual eu gosto muito. Ele dizia: um pintor que pintasse um cachorro igualzinho aos cachorros da realidade, não teria feito um quadro, não. Teria somente conseguido um cachorro a mais. É verdade, né? Então, pintar, fazer um homem anatomicamente correto, conseguir um homem a mais, mas não uma escultura. Eu lamento não ter aparecido aí, porque no centro tem um marco que eu coloquei ali, não é? E tem, na frente tem iluminar a pedra do reino, e atrás tem homenagem ao aleijadinho. Eu quis mostrar que esse santuário aí nasceu do de Congonhas, para assinalar a outra metade, tá certo? Então, vou contar aí uma história a vocês, para a gente concluir. Quando o governador Eduardo Campos me chamou para ser secretário de Cultura dele, um deputado lá, que é contra ele, disse que começou a falar, fez um discurso na Assembleia falando mal do governo e terminou sobrando para mim. Ele disse: quanto ao secretário Ariano Suassuna, ele é apenas um secretário figurativo.
olha que desgraçado. Eu para cima e para baixo no carro, um trabalho danado, com 85 anos de idade, para dizer que eu sou secretário apenas figurativo. Quer dizer, o governador Eduardo Campos tinha me escolhido somente para eu ficar com cara de secretário. Assim. Eu nem gosto. Se tem alguém que seja secretário, me desculpe, não leve a mão, não. Eu não gosto pelo seguinte, porque quando eu era menino lá em Itaperuá, tinha um jumento que vivia solto, não tinha dono, não. Sabe como era o nome dele? Secretário. Aí quando me chamam de secretário, eu penso que estão zonando comigo. Vai bem. Aí eu disse, eu vou me vingar. Eu sou muito vingativo, como sertanejo, sou muito vingativo. O grande João Guimarães Rosa dizia que sertanejo guarda a raiva em pé de pote. Ele era meu amigo. Guarda a raiva em pé de pote, que é para a raiva crescer todo dia, com a umidade. Eu sou assim, vingança dura não. Vingança brutal não, eu não gosto de violência nenhuma. Eu fui vítima da violência aos 3 anos de idade, perdi meu pai assassinado. Mas uma vingança assim, uma vingançazinha mansa, dessa é o tempo. Então eu disse, eu vou me vingar. Aí quando foi, ele nunca pensou que eu tivesse lido o deputado, né? Ele fez o discurso, saiu uma notinha bem pequena no jornal, mas eu li. Eu li e disse, vou me vingar. Aí eu estava no teatro, ele entrou, quando me avistou, ergueu os 2 braços assim, feito um Judas Iscariotes, né? Não estou me comparando com Jesus Cristo, não, mas ele pode ser comparado com Judas, porque é meu amigo e fez uma desgraça dessa. Aí levantou os braços assim, meu caro Ariano, como vai? Eu disse, figurando. É chegada a hora da despedida. Neste último bloco, nosso toreador de palavras, nosso mestre andante, se despede em grande estilo dessa edição do Sempre um Papo. Agora, de propósito, eu coloquei aqui as 2 máscaras indígenas e aqui 2 máscaras do teatro popular. Por acaso, eu tenho um amigo, eu estou a cavaleiro para dizer o que vou dizer, porque ele escreveu isso num artigo elogiosíssimo a meu respeito. Eu ia dar uma aula lá, ele disse, Ariano Suassuna vai dar uma aula na menos brasileira das cidades. Eu disse, não seja injusto com a sua terra. O São Paulo que você frequenta, talvez queira ser uma versão de segunda ordem de Chicago ou de Nova York. Mas você dê um mergulho na periferia que você vai encontrar uma cidade tão brasileira quanto Minas, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Rio. Não é verdade? Existe um São Paulo verdadeiro e profundo, que é igualzinho, o povo de São Paulo é igualzinho a isso que eu estou vendo aqui. Então, isso aí é um grupo de artistas populares de São Paulo. Agora, ele nunca tinha visto. Foi preciso eu mostrar a ele. Agora chega esse extraordinário gênio. Vocês vejam que não é de hoje que eu falo isso, não. Olha aí. Que escultor. O Aleijadinho era um escultor de importância mundial. Um escultor de importância mundial. Um grande romancista francês, André Malraux, escreveu um livro muito bonito, aliás, chamado O Museu Imaginário. Ele colocou num livro só o que ele tinha achado de mais importante na arte do mundo inteiro. É por isso que o museu
A mão sem a gente precisar viajar, sem nada, a gente... E o Aleijadinho está lá. E para mim isso não é cartaz para o Aleijadinho, não. É cartaz para o André Malraux, que teve o bom gosto de descobrir a beleza. Não é verdade? Eu prefiro o Aleijadinho a Miguel Ângelo. Vejam bem, eu respeito Miguel Ângelo, sei da importância dele, mas Miguel Ângelo fazia uma arte muito ligada à medida, à harmonia. E eu não gosto, não, acho meio monótono. Tem gente que, inclusive, reclama diz que o Aleijadinho não sabia anatomia. Graças a Deus. Tá certo? Porque isso aí não é um homem, não. Isso é uma escultura. Eu gosto muito de uma história que se conta de Matisse. Matisse, o grande pintor francês do século XX. Uma vez ele fez uma exposição e chegou, estava um homem às gargalhadas diante do quadro que ele tinha pintado. Aí ele disse, por que é que o senhor está rindo? Disse, porque essa mulher tem a barriga verde. Ele disse, meu senhor, isso não é uma mulher não, isso é um quadro. Vai me entender? Quer dizer, mulher na realidade, não, mas uma mulher de quadro pode ter a barriga verde, e é ótimo quando tem, porque é uma novidade. Está entendendo? Então, ele não tem erro de anatomia, não. Esse erro de anatomia que, porventura, ele deu, graças a Deus, é isso que faz a maior força do Aleijadinho, essa arte meio áspera e muito brasileira. Muito brasileira. Ele era um artista do grandioso e não do belo. Olha, que beleza. Então, repare, tem as duas torres barrocas atrás e no pátio essas esculturas maravilhosas. Eu estou mostrando isso a vocês porque, desde que eu li a frase de Alceu Moroso Lima, que o nosso representante da Fiat repetiu ali, e eu vou repetir para vocês guardarem, porque é muito honrosa para nós, nordestinos, e para vocês, mineiros. Ou é muito honrosa para nós, nordestinos, mineiros e brasileiros, como somos. Então, repare, ele diz, do Nordeste para Minas, corre um eixo que não, por acaso, segue o curso do Rio São Francisco, o rio da unidade nacional. A esse eixo o Brasil tem que voltar de vez em quando, se não quiser se esquecer de que é Brasil. Essa frase ele me disse. Essa frase ele me disse. Tá certo? E depois ele publicou, mas ele me disse, ele era meu amigo. Pois bem, então, desde que eu li essa frase, eu comecei a pensar qual seria a expressão plástica da ponta mineira do eixo. Aí eu disse, é o Santuário de Congonhas. Então, me lembrei disso aí. 16 profetas esculpidos em pedra por um homem mulato, doente, e que se sobrepôs acima das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas angústias pessoais, para fazer esse monumento imperecível de beleza que está aí, para honrar o nosso país. São 16 profetas esculpidos em pedra por um homem mulato, doente e que sobrepôs as suas dores, ao seu sofrimento, às suas angústias pessoais, para fazer esse monumento de beleza que está aí, para honrar nosso país. Eu vou fazer uma experiência com vocês. Eu queria que botasse a música. Eu quero botar uma música para ver se vocês são capazes de identificar de que país é essa música. Vamos ver. Alguém é capaz de dizer de que país é essa música? Espanha, muito bem. Espanha. Vejam bem, olhe, eu não botei música com palavra, nem botei castanhola, porque aí era covardia, né? Aí,
são somente instrumentos de música. E vocês descobriram que era uma música espanhola. Eu, quando ouço essa música, eu vejo uma arena de touro, vejo um toureiro, um touro, e vejo ele toreando. Bota aí de novo que eu vou mostrar. Espero todos que vocês tenham notado a coragem e a habilidade com que eu toreei esse touro horroroso. Eu tenho uma história com o Ariano linda. Eu era jovenzinho, fui fazer uma viagem de reconhecimento da cultura popular brasileira, parei no Recife e fui ser contra-rega do circo dele, que é chamado Circo da Onça Malhada, que levava um espetáculo chamado É Muito Socó para um Só Socó Coçar, com um ator paraibano fantástico chamado Rafael de Carvalho, que fazia muito sucesso na novela Saramandaia, que até parece que a TV Globo vai voltar. E ali quietinho, trocando os objetos de cena e tal, eu pude mergulhar no universo circense, né? O circo-teatro, o circo da transgressão, o circo da desobediência, eu aprendi tudo com ele. De vez em quando eu olho para baixo, se vocês quiserem sair, podem dar no pé, que eu não me incomodo não.